Aleluia. Deus de graça, de poder, de misericórdia, de vida. É esse Deus no qual nós amamos, nós adoramos e nós queremos sempre servir e obedecer. Pai, obrigado porque o Senhor nos concedeu esse momento para que possamos desfrutar da sua palavra, para que a gente possa compartilhar, ministrar as suas verdades. Que teu Espírito continue nos conduzindo em todas as coisas, que possamos liberar a sua verdade, a sua revelação, o seu querer, a sua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito no livro de Abacuque. Abacuque no capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. Abacuque capítulo 3. Para quem está com a Bíblia impressa, está mais ou menos perto do fim do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Abacuque capítulo 3. Amém? Todo mundo achou aí? Quem não achou, fala: Deus, manda uma pedra na minha orelha. Bom, ninguém pediu pedra na orelha, então vamos seguir. Olha o que está escrito: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vamos parar por aqui por enquanto. Amém? Essa é uma oração de um profeta chamado Abacuque, que ele faz uma oração, e essa oração era uma oração em forma de canto. É como se fosse um salmo. Ele faz uma oração de uma forma assim, se a gente fosse usar uma explicação teológica, é uma forma poética. Mas isso não importa para nós. O que importa foi o que ele fez. Ele fez uma oração que ele fez uma melodia, um canto, uma declaração, um reconhecimento, um entendimento. O livro de Abacuque é um livro que tem 3 capítulos, é um livro curto, que ele fala aqui sobre coisas que estão acontecendo, e ele começa lá no seu capítulo 1, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. O livro de Abacuque começa com essa sentença, com essa exposição aqui desse profeta, que se coloca diante de Deus, e faz esse questionamento. Por que isso acontece? Porque o povo de Deus, nessa época aqui, desse profeta, estava sendo oprimido, estava passando por um tempo de opressão, de tensa perseguição. E por que essas coisas estavam acontecendo com aquele povo? Por causa da consequência do pecado deles. Em decorrência da consequência do pecado daquele povo, Deus tira a sua mão, e o inimigo começa a assolá-los. Eles começam a sofrer diversos tipos de situações aqui de perseguições. E você vai lendo o livro aqui de Abacuque, e você vai vendo o que vai acontecendo, e Deus responde a ele. E ele, nesse entendimento aqui, e ele faz essa oração no capítulo 3. Inclusive essa oração, ela termina com uma declaração aqui também,
que é muito conhecida no nosso meio, no meio chamado evangélico, que ele diz o seguinte, que muitos não gostam muito disso aqui, mas essa aqui é uma declaração de um entendimento profundo, é uma revelação de como nós, o povo de Deus, devemos entender, compreender e viver nesse tempo de sempre quando nós estamos com o Senhor. Que ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O profeta, esse homem, Abacuque, entendeu que nós, os filhos de Deus, o povo de Deus, nós temos que andar debaixo da direção de Deus, andar conforme a palavra de Deus, sermos guiados pelo Espírito de Deus, e nós não devemos nos mover pelo aquilo que nós estamos vivendo, passando, ou até mesmo sofrendo, porque ele fala assim: ainda mesmo que a figueira não dê nada, as minhas ovelhas sejam roubadas. Qual que é a linguagem aqui? Mesmo que eu esteja, vamos traduzir isso para uma linguagem de hoje, mesmo que eu esteja passando por grandes sofrimentos, aflições, perseguições, escassez, eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Porque incorretamente fomos ensinados aos longos dos últimos anos que crente não deve passar necessidade, porque crente é o povo da vitória, da bênção, do favor, do milagre. Equivocadamente muitos buscam a Deus porque eles querem a bênção, a graça, o favor, o livramento, a prosperidade. Essa meleca mal compreendida de prosperidade, a prosperidade é uma coisa que Deus dá para o povo dele, sim. Mas quando nós buscamos a prosperidade acima de buscar o próprio Deus, nos equivocamos, e essa tal de prosperidade, ela nos rouba do propósito, nos tira do propósito de Deus. E muitos querem ser prósperos, mas não entendem que Deus tem um chamado para nascermos, na verdade, generosos. O generoso é próspero. O generoso é próspero. Mas nós queremos prosperidade para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio desfrute, para simplesmente enchermos nossos celeiros. Vamos usar uma linguagem aqui, uma linguagem bíblica. Encher os nossos celeiros, deixar nossos celeiros cheios de mantimentos. Mas esse não é o próspero. O próspero, segundo a palavra de Deus, segundo o padrão de Deus, é aquele que é generoso. Esse nunca faltará nada para ele. Mas aqui também existe uma declaração no verso 2, que essa declaração aqui, muitos crentes gostam. Daqui já saíram muitas situações no meio de igreja, porque fala que tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Mas aonde que está aqui a questão que eu quero hoje conduzir aqui, debaixo da direção de Deus? Porque ele fala assim: aviva a tua obra, ó Senhor. Esse aviva a tua obra ao Senhor gerou no meio do povo de Deus um negócio chamado avivamento. As igrejas dos últimos anos, décadas, têm buscado um tal de avivamento. Qualquer situação, quando não parece que está muito de acordo com alguma coisa que as pessoas querem, que as igrejas querem, que o povo quer, logo eles começam a falar assim: nós precisamos de um avivamento, precisamos de um avivamento, precisamos de um avivamento. E parece algo tão legal falar isso, mover para isso. Tem algumas igrejas que até declaram: esse ano é o ano do avivamento. Será que é isso que Deus espera do povo dele? Porque antes de podermos fazer parte de
aspas, avivamento, precisamos compreender o que é um avivamento. Mesmo porque para que possamos fazer algo, parte de algo, nós temos que saber exatamente do que aquilo se trata. Caso contrário, nós não faremos parte daquilo realmente, em verdade. Se eu não souber o que é um avivamento, entender o que é avivamento, como que eu posso fazer parte de uma coisa que eu não realmente, ao menos entendo, compreendo? Porque a nossa compreensão gospel de avivamento é muito equivocada. Olha, a gente precisa entender contextos, entender onde que nós estamos em Deus, nesse lugar espiritual que nós vivemos. Porque o nosso espírito, ele já foi salvo quando nós aceitamos a Cristo. O nosso corpo, a Bíblia diz que ele vai ser salvo, ele vai ser glorificado. O meu espírito já foi salvo, o meu corpo será salvo, mas a minha alma está sendo salva. É um processo diário de mudança de mentalidade, de avanço de mudança de mentalidade, de mudança de mentalidade. E o nível que a nossa alma está sendo salva, aí sim nós vamos poder desfrutar da nossa herança. Conforme o nível de mudança, de transformação, de mentalidade, é o nível de que eu vou me apoderando, me apropriando da minha herança. Lá em Salmo, no capítulo 139, um verso também muito conhecido, a partir do verso 23, que fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Uma declaração que, quando é feita em verdade, revela que essa pessoa tem um coração quebrantado. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim alguma coisa que não te agrada, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Não é assim, e me dá a minha bênção, libera a prosperidade sobre mim. Não, é guia-me pelo caminho eterno. Nós não podemos falar de avivamento sem que haja uma verdadeira mudança de mentalidade em relação ao reino de Deus. Porque senão, nós vamos apenas experimentar movimentos barulhentos. Porque nós vinculamos muito avivamento com barulho, com movimentos, com ativismo, com atividades, com uau! E nós sempre achamos que quando há alguma coisa assim movimentada, barulhenta, está acontecendo um avivamento. E na maioria das vezes é só barulho, mas sem nenhuma essência. Mesmo porque, aspas, avivamento, e eu estou colocando avivamento entre aspas aqui, requer um sentido de urgência. E ele precede também todo avivamento. Eu estou colocando avivamento entre aspas aqui, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Todo avivamento, ele é precedido de um cântico novo, de uma declaração nova, de um entendimento novo, um novo entendimento sobre adoração, sobre louvor, sobre adoração. Ele é sempre precedido por um cântico novo, e nos conduz, sempre irá nos conduzir para uma maturidade em Deus, para uma maturidade, um tempo de maturidade em Cristo. Porque senão é só oba, 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 oba gospel, barulhinho evangélico. Na vida, sempre as coisas estão em mutação. O próprio Deus, a Bíblia fala que Deus, ele se move de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, glória em glória, e fé em fé. Nós devemos nos mover em fé em fé. Deus se move em glória em glória, e nós nos movemos em fé em fé. Isso já aconteceu com Jesus. Jesus ignorou, quando Jesus veio aqui, ele simplesmente ignorou e denunciou o sistema religioso. E através daquilo que Cristo fez, a postura de Cristo, ele ignora, ele denuncia, ele rejeita o sistema religioso, e ele forma nele mesmo ele forma uma igreja. Igreja deveria ser sempre oposição
ao sistema religioso. Mas infelizmente, muitas e muitas vezes, a igreja tem andado junto, dentro do sistema religioso. A igreja deveria ser sempre a denúncia de um sistema babilônico, religioso, corrompido. Que foi para isso que Cristo criou sua igreja, para que ela continuasse com a obra que ele inaugurou. Jesus inaugura um novo tempo, o tempo do basta. Basta com a religião, basta com esse sistema babilônico, enganoso, mentiroso, que só leva as pessoas ao engano. Basta. Quem deveria continuar com isso? A igreja. Agora eu vou falar uma coisa com você, e eu espero que você não fique chocado, porque quem fica chocado é galinha. Deus não está querendo avivamento. Não é isso que Deus está esperando da igreja dele. Deus não está esperando que o avivamento para o povo dele. Não é isso. Mas sim que nós vivamos algo diferente. Viver algo diferente não é o mesmo de ser avivado. Avivar, o que é avivamento? O que é avivar? Avivar é trazer vida a algo que está morto. O que é avivamento? Existe alguma coisa que está morta, e eu vou trazer de novo vida para aquilo. Isso é avivamento, avivar. Se nós estamos orando por avivamento, essa nossa oração está tão equivocada, porque nessa oração está embutido o seguinte: Deus, estamos mortos. Porque se eu estou pedindo para avivamento, então eu acho que alguma coisa não está certa por aí. Porque se eu estou morto, e aqui não estou falando morto para o pecado, morto para o engano, não. Se eu estou morto em Deus, o problema é muito mais profundo. O que Deus quer fazer é trazer para nós, para o povo dele, não é um avivamento, mas para que a gente possa entender, compreender, decodificar, entender por revelação, que nós somos um povo que Deus chamou para andar em novidade de vida. É diferente de avivamento. Novidade de vida é viver uma vida outra, uma coisa nova, uma coisa que ainda não existe. Essa palavra avivamento, novidade de vida. Essa palavra no original significa novidade, nova vida, e ela é criada em nós pelo Espírito Santo. No original, essa palavra novidade de vida é isso, algo novo, uma nova vida, só que não é criado por qualquer coisa. Essa palavra tem uma origem, a origem é o próprio Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso gera em nós uma novidade de vida, algo ainda não experimentado, e não pegar alguma coisa que eu já vivi e querer desesperadamente que aquilo volte de novo a viver. Não, Deus já sepultou aquilo. Vamos ler o que está escrito em Romanos, capítulo 6, verso 4. Que aqui vai expressar aquilo que tem o caráter de novo, o caráter de novo. Romanos capítulo 6, verso 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para quê que aconteceu isso comigo? Por quê? Isso aconteceu com qual finalidade? Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Para isso você foi chamado. Para que nós possamos andar em novidade de vida. O meu pensamento não pode ser igual ao meu pensamento que eu tinha antes de Cristo.
A minha forma de agir não pode ser igual como eu agia antes de Cristo. A minha forma de entender, de decodificar, de sentir as coisas, não pode ser igual como eu sentia, vivia, expressava antes de Cristo. É algo novo. Romanos agora, o capítulo seguinte, capítulo 7. Romanos 7, verso 6. Romanos 7, 6 fala assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a qual estávamos sujeitos. Mas tem gente que quer avivar isso aqui de novo. Mas vamos lá, continuando aqui, o versículo continua falando assim: de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade, ou então velhice. Essa palavra caducidade significa velhice da letra. Essa é a nossa história hoje. Nós somos aqueles que fomos libertados da lei. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós estávamos perdidos, escravizados pela lei, pelo pecado, pela carne, pela morte. Mas agora nós servimos em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Mas tem gente que quer desesperadamente viver aquilo que já viveu no passado, voltar a experimentar aquilo que um dia experimentou há 30 anos atrás. As pessoas ficam estudando a história da igreja e querem viver aquilo que porque lá em 1800 aconteceu um movimento lá na rua X, e agora aquilo foi para aquele tempo. Deus se moveu naquele tempo. A glória foi daquele tempo. Deus tem uma outra glória para agora. Nós temos que viver a novidade de vida. A gente tem que tomar muito cuidado para pedir por avivamento, aspas. Porque pode ser que a gente esteja querendo trazer à vida aquilo que Deus não quer que a gente traga mais à vida. Deus sepultou. Deus não está mais naquilo. E a gente desculpa, e às vezes eu preciso ser verdadeiro aqui, até reconhecer que muitos, até com sinceridade nos seus corações, começam a buscar por avivamento. É uma coisa legal no nosso meio, é uma palavrinha gostosa de falar, é um negocinho que dá um uhul. E às vezes a gente está até com uma sinceridade no nosso coração, mas vou dar um pequeno exemplo aqui. Antes da pandemia, estavam muitos profetizando sobre avivamento, e achando que as suas grandes aglomerações, seus grandes ajuntamentos, aquilo era um avivamento. Aquilo era vazio e oco. Porque o fruto, avivamento real, se fosse avivamento mesmo, mover de Deus correto, daria fruto. Cadê os frutos? Aonde estão os frutos? A pandemia escancarou a gente. A pandemia nos denunciou como igreja. A igreja nunca foi tão omissa, tão oculta, nunca fugiu tanto das suas responsabilidades como no tempo da pandemia. Cadê os frutos? Cadê os profetas que profetizaram tanto? Nos grandes movimentos de ajuntamento. Agora, independentemente do nome, a gente precisa entender o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Porque Ele tem uma direção para a igreja dele, Ele tem uma condução para a igreja dele. Ele quer romper com o sistema, sempre o objetivo é romper com o sistema babilônico, o sistema religioso, e para que a gente possa se alinhar com os altos caminhos de Deus. Para que a gente possa estar alinhado com os caminhos, os altos caminhos de Deus, para que a gente possa alcançar o tempo da maturidade em Cristo, como nós lemos lá, e quando nós lemos em Abacuque, quando ele fala aqui dos caminhos do Senhor, os altos caminhos de Deus. Mas eu quero convidar você a ler comigo também, o que está escrito em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, Isaías 55, a partir do verso 9, eu convido você a ler. Olha o que está escrito:
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Essa palavra é muito tremenda. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E ele fala como que descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não se tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem, façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da boca do Senhor. Não volta para ele vazia, mas fará o que apraz o Senhor, e prosperará naquilo que Deus designou. Eu já vi e ouvi vários pregadores, várias pregações a respeito dessa palavra, principalmente dessa parte aqui, dessa primeira parte, que aqui tem uma promessa aqui, é uma promessa aqui também de Deus. Existe uma promessa é uma garantia vindo da parte do próprio Deus, onde Deus garante que vai acontecer algo se antes for precedido de uma situação. E Deus fala aqui que a palavra de Deus, a palavra dele quando vem, ela tem um propósito, e ele usa como símbolo, usa uma questão natural. Ele usa a chuva, ele usa a terra, ele usa a semente, ele usa a semeadura. E eu já vi muitas pessoas aqui falando sobre isso, e é muito motivador, é muito empolgante às vezes ouvir que a palavra de Deus não volta para Deus vazia. Aleluia! Que negócio legal. Isso é mó legal. Muito legal. E é maravilhoso também, é tremendo a gente entender que eu não tenho que me preocupar com os resultados e com os efeitos, porque Deus garante que vai ter fruto, que vai cumprir seu propósito, que a coisa vai acontecer. Aleluia! Aleluia! É bom saber, é muito bom saber que a palavra de Deus tem um propósito, e que a sua palavra, por trás dela, que Deus está por detrás da sua própria palavra, porque Ele e a palavra são uma coisa só, e Deus garante, assegura a produtividade da palavra. Declarar que a palavra sempre cumprirá o seu propósito deixa uma pergunta para nós, inevitável. É aqui que nós nos perdemos. Se a palavra cumpre o seu propósito, a pergunta que nós deveríamos fazer é: qual é o propósito? Porque é muito legal. A palavra cumpre o seu propósito, ela não volta para Deus vazia. Aleluia, glória a Deus. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito? Quando Deus libera a palavra dele, qual é o propósito? Sabe o que acontece? Por vezes, é bem normal, infelizmente, no nosso meio,
é te usar textos da Bíblia de uma forma não bíblica. Nós abordamos, fazemos uso da palavra de Deus de maneira estranha ao próprio propósito no qual ela foi designada. E às vezes é muito legal liberar para um público, uma plateia. Tem muitos pregadores que têm plateia. Tem pregadores que têm plateia, tem seguidores. Aleluia, é muito bom pegar agora. E agora tem um momento agora dos coaches. Coach, modinha, coach. E é legal você lançar assim: fique tranquilo, meu irmão, a palavra de Deus não volta vazia, vai cumprir o propósito. E você fica ali, uhul. E Deus usou aqui uma linguagem para nos falar, para nos ensinar, e Deus faz isso na Bíblia inteira. Deus usa linguagens para nos mostrar princípios naturais, para apontar para as questões espirituais, porque nós não compreendemos às vezes o que Deus quer falar, Deus quer nos ensinar, por isso Deus usa, e Deus usou aqui a figura da chuva, da terra, de uma planta, da frutificação. Ele usou essas questões relacionadas à natureza, para nos convidar a entender o propósito final da palavra. E quando eu leio esse texto, debaixo da direção de Deus, debaixo da direção do Espírito de Deus, eu vou entender que o final desse propósito não é para mim mesmo. Quando Deus libera a sua palavra, o propósito dessa palavra não é me atingir, me abençoar simplesmente. O propósito é que Deus receba adoração, que Ele seja adorado, que Ele seja exaltado, que Deus seja engrandecido, que Deus seja glorificado. Porque se a palavra de Deus for, qualquer palavra de Deus for liberada, e a palavra de Deus não estiver glorificando, adorando, exaltando a Deus, aquilo não é a palavra de Deus, aquilo é um engano. Muitos de nós achamos que o propósito é simplesmente nos atingir, nos abençoar. Não! O propósito é que Ele seja adorado, glorificado, exaltado. Quando nós nos deparamos na narrativa toda do Novo Testamento, quando a gente se depara diante do Novo Testamento, a gente se debruça diante do Novo Testamento, com o coração derramado ali, e o Espírito Santo ministrando no nosso coração, a gente vai perceber que o Novo Testamento, que o Evangelho, ele fala sobre algo, sobre um roubo, sobre um furto que aconteceu. Qual que foi esse roubo, esse furto? Foi roubado de Deus a adoração. O povo parou de adorar outras coisas, outras situações, outros deuses com D minúsculo. Mas o Evangelho vem para restaurar a verdadeira adoração. E a adoração aqui, não estou falando somente, na verdade isso é o menor desse contexto aqui, não estou falando sobre música. Eu não estou falando sobre banda gospel. A adoração é muito além disso. O que o Evangelho aponta para nós? Que nós devemos adorar aquele que é único, digno de toda a honra, adoração, louvor, porque foi roubado dele. E as pessoas começaram a adorar pessoas, coisas, posições, situações, falsos deuses. Mas nós precisamos decodificar isso, porque a palavra diz que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Isso é adoração. Porque todo pecado, e isso nós precisamos ter consciência disso, todo pecado é idólatra. Todo pecado é uma forma de idolatria. Às vezes eu estou idolatrando o meu próprio eu, o meu próprio querer, a minha própria vontade, minha forma de pensar. Às vezes eu estou idolatrando minha família, às vezes estou idolatrando o meu cargo social, os meus bens, a minha posição. E agora tem um novo tempo agora de uma nova situação de idolatria, que essa hoje está pungente. Os likes nas redes sociais.
Como as pessoas têm buscado isso? Isso é uma forma de idolatria. Quando o seu coração está nisso, você está sendo um idólatra. Todo pecado é idólatra. Todo pecado é uma oposição a Deus. Se nós fôssemos dar o nome de avivamento, que seria um nome equivocado. Mas o que seria isso? Isso que Deus espera de nós, o que Deus espera da igreja, o que Deus está aguardando da igreja, é uma ação deliberada, consciente, intencional, para corrigir a direção que nós temos, para que possamos acertar o alvo. É um link para viver dentro do propósito pleno de Deus. Ou seja, o que nós temos que fazer? Parar, meditar, orar, buscar a Deus e fazer o que? Decodificar o meu passado. Olhar para aquilo que eu tenho feito até aqui. Eu decodifico ele, olho para ele e vejo se precisa acontecer alguma denúncia. Se alguma coisa está equivocada, perdida, idólatra nesse processo. Aí eu vou descobrindo um erro. Descobrindo esse erro, eu corrijo. Eu me arrependo. Eu corrijo de uma forma deliberada, intencional, para acertar o destino que foi designado por Deus, para que eu possa acertar o alvo, ir para o destino que Deus estabeleceu para nós. Deus tem um propósito, um destino, e esse destino tem que sempre me levar em adoração a Ele. Se a forma que você se relaciona com seu marido, com seus filhos, com seus bens, com o seu trabalho, com a sua sociedade, com a sua igreja, não glorifica a Deus, reveja. Reveja a sua posição. Porque se não estiver glorificando a Deus, alguém está recebendo glória no lugar dele. Para que a gente possa experimentar esse tempo de viver efetivamente em novidade de vida, esse tempo onde que Deus vai nos conduzir para o propósito eterno, o caminho eterno, nós precisamos permitir de uma forma obrigatória que o Espírito Santo se manifeste em nós através da palavra de Deus, para que a gente seja transformado e a gente prossiga, entenda e conheça esse caminho eterno. Muitos de nós, a igreja, de um modo geral, é evidente que eu estou falando, existem exceções, claro que sim, mas de um modo geral nós precisamos deixar o nosso estilo de vida equivocado, que nos impede de experimentar aquilo que Deus tem para nós. Quando nós fizermos isso, aí sim nós começaremos a fluir na vontade de Deus. Nós vamos buscar Ele de todo o nosso coração. Aí sim nós seremos ativados nessa nova vida. Nós seremos ativados nessa nova vida. É como se fosse uma senha, onde você está tentando acessar um aplicativo e não consegue, não consegue. Mas quando você se posiciona em Deus, é como se você tivesse a senha desse lugar. E puff, as coisas começam a acontecer. Mas para isso a gente precisa ter um coração quebrantado. É impressionante como essa geração tem tido um coração endurecido, resistente. E pior que é uma resistência vazia. Às vezes não tem nem fundamento. É simplesmente assim, porque eu não gostei, não quero, eu resisto. Não tem nenhum. Se você faz uma pergunta, mas qual que é o fundamento em Deus? O que Deus te dirigiu nisso? Não tem, não existe. É simplesmente uma denúncia própria, é uma coisa própria. Não tem tido quebrantamento em coração. Eu nunca vivi uma geração que tem se endurecido tanto, tem sido tão violenta nas suas posições. As redes sociais estão aí escancaradas para mostrar isso. E elas estão replicando na nossa sociedade. Qualquer coisa a gente cancela uma pessoa, resiste, rompe, deixa de caminhar, muda. Simplesmente porque não gostou de uma coisa, que não gostou, foi do meu jeito. Se eu fosse parar de fazer coisas simplesmente porque as pessoas não fazem do meu jeito, eu estava lascado.
Até na nossa própria casa, a gente às vezes tem que fazer correções de rota nas nossas próprias casas, às vezes com nossos próprios filhos. Você imagina com quem não é da sua família, não é do seu contexto de dia a dia. Mas sem quebrantamento, porque o quebrantamento é a chave inicial para esse mover que Deus vai conduzir um povo em novidade de vida. Já falei, já preguei isso aqui algumas vezes. A gente precisa simplesmente saber de algo relevante para nós. Toda imaturidade em Deus é um cativeiro, é uma prisão. Leia Gálatas capítulo 4 que você vai ver. O herdeiro, enquanto é menino, em nada se diferencia do escravo. Nenhuma diferença tem. É herdeiro de tudo. É herdeiro de tudo. Mas enquanto ele é menino, enquanto ele é imaturo, diferença nenhuma ele tem para o escravo. Toda imaturidade é um cativeiro, é uma prisão. Só que as pessoas, nesses momentos, elas estão tão cheias delas, tão cheias de si, que você não consegue alcançar, ficar perto. O nível de resistência tem sido muito forte, porque as pessoas estão hoje reivindicando seus direitos. O que importa é meu bem-estar. O que importa é a minha vontade satisfeita. Eu sou livre. O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser. A vida é minha. Se eu hoje falar que eu sou homem, e amanhã eu quiser falar assim que eu sou mulher, e daí? A vida é minha. E outra, hein? Não fala contra, porque senão eu te denuncio. Mas para que eu vou ter compromisso com a igreja? Não, a minha vida é com Deus, sou eu e Deus. Esses aí estão correndo um sério risco. Não ao menos, não vou nem entrar na glória. A Bíblia fala assim, Jesus uma vez, certa vez, ele trouxe uma palavra de juízo para 2 cidades. Corazim e Betsaida. Fala, se Sodoma ou Gomorra tivesse ouvido o que vocês ouviram, maior juízo vai vir sobre vocês do que próprio Sodoma e Gomorra. Ai, misericórdia. Para que a gente faça parte disso, nós devemos permitir que a palavra de Deus nos conduza nesse processo. Chuva derramada, cai sobre a terra, fecunda, brota, gera fruto e dá pão para quem come. Isaías 55 que nós lemos. Nesse processo de Deus, porque Deus usando essa linguagem natural para nos expor, explicar o espiritual, chuva que desce, terra que recebe, fecunda aquela semente, brota, gera e alimenta. Nesse processo, a gente não permitir que a palavra seja o nosso condutor, nós não vamos alcançar o propósito a fim de adorá-lo, de render adoração ao Senhor. Eu quero terminar lendo com vocês o que está em Mateus capítulo 21, verso 12. Vai parecer que esse texto não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas nós vamos fazer aqui uma conexão. Mateus 21 a partir do verso 12. Lá em Mateus capítulo 21 a partir do verso 12 fala assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eu vou parar por aqui, nós vamos continuar lendo, mas eu só quero que você agora medite sobre isso. Veja, se coloque nessa cena, entre nessa cena. Se imagine Jesus, gente, é Jesus, aquele homem bonitinho, com olhinho verde, que a gente pensa que tem olhinho verdinho, cabelo assim, compridinho, lisinho, parece que usa creme todo dia. Aquele cabelo bonito, sedoso, sabe, aquela coisa linda. Aquela barba bem feita, sabe aquela barba que o cara vai no barbeiro toda semana? Essa é a imagem que você tem, não, você não, as pessoas têm de Jesus.
Você imagina se Jesus entra no templo. A Bíblia fala que ele expulsa todos os que vendiam e compravam. Ele derrubou as mesas. Como que você acha que ele derrubou a mesa? Você imagina que Jesus foi derrubando a mesa. Tem gente que pensa assim: querido, amado, que a gente gosta de falar, amado, dá licença, eu vou derrubar a sua mesa, tá? Você me permite? Aí caiu. Não, gente, aquilo foi uma postura. Ele viu aquela cena, ele se indignou. E aquilo gerou nele uma posição. Ele expulsa os caras, derruba as mesas que estavam vendendo as coisas ali, e disse-lhes: está escrito, palavras de Jesus: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ai, 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 ai. Covil de salteadores no templo. E continua o texto: cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo. Você imagina, Jesus faz toda aquela cena. Se fosse nos tempos de agora, e a gente, tudo ia começar: cancelado, cancela, tira ele, bloqueia ele nas redes sociais, bloqueia. Ai, que coisa feia que ele fez, derrubou a mesa do amigo. Olha, que cara violento. Não, os cegos, os coxos, todos aqueles que estavam ali necessitando, eles se aproximam de Jesus no templo, chegam até ele, e a Bíblia fala que ele os curou. Verso 15: mas quando os principais, olha aqui o sistema babilônico, olha o sistema religioso se movendo, se incomodando, olha o sistema religioso sendo afrontado e se posicionando, resistindo, olha aqui os crentes resistentes de hoje. Os principais sacerdotes, os escribas, viram as maravilhas que Jesus fazia. Incomodou os caras. E mais, olha o que incomodou os religiosos e as crianças que gritavam no templo: Hosana, o filho de Davi. A Bíblia fala aqui, continuando o texto: ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu. Olha a resposta de Jesus: sim. Ele usa a palavra, e ele responde, ele confronta aquele sistema com a palavra. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vocês nunca viram? Vocês não leram? Vocês não entenderam nada. Jesus falou assim: vocês não entenderam nada. Quando ele fala nunca leram, significa o seguinte: vocês já leram muitas vezes, mas nunca entenderam que eu estou vindo restaurar a adoração. A adoração. As crianças de peito liberam um perfeito louvor. Eu estou trazendo de volta o tempo da adoração ao Deus vivo. Eu sou a restauração, Jesus. Se a sua vida não está trazendo adoração a Deus, reveja. Se a sua parte econômica, financeira, se a sua parte relacional, se a sua forma de pensar, se a sua forma de interagir com as redes sociais, se a forma de, principalmente como você interage dentro do seu contexto, da sua comunidade de igreja, da sua igreja, não está glorificando a Deus, se arrependa. Peça perdão a Deus e corrija, que ainda dá tempo. A adoração a Deus é o propósito. Repito, não estou falando de música. Não que a música não possa servir para adorar a Deus. Claro que sim, evidente que sim. Mas não estou falando disso. Eu estou falando nós devolvemos a glória de quem realmente pertence.
A Deus pertence toda a glória. Toda a glória. Toda a glória. A glória pertence a Ele. A glória. Te abençoe em nome de Jesus e te conduza nesse caminho eterno para a glória do Pai. Amém? Aleluia.